Eu começo agora uma conversa, inclusive eu vou começar aqui com uma dica que muitos dos nossos convidados hoje, eles falam em suas aulas, palestras, livros, que é perguntar à inteligência artificial qual vai ser o impacto dela, da IA, no meu trabalho no futuro. Eu, jornalista, devo me sentir ameaçada com essa tecnologia? Bom, lá fui eu ao chat GPT, uma das plataformas, poderia ter sido qualquer uma das outras, e ele me respondeu resumidamente o seguinte: a IA vai virar uma colega de trabalho. O seu valor passa a estar no que a IA não faz bem. Ou seja, critério editorial, tomada de decisão, sensibilidade, contexto, criatividade. Produtividade deixa de ser um diferencial, vira um requisito, porque todo mundo vai ser produtivo com a ajuda da IA. E as funções mudam mais do que as profissões acabam, ou seja, não necessariamente minha profissão vai acabar, mas provavelmente ela vai mudar bastante. Acho que só aí a gente já tem pano para manga para uma conversa bastante longa aqui com os nossos convidados. E eu vou agradecer muito a participação, Michelle Schneider, professora da Singularity University, autora do livro O Profissional do Futuro. Bem-vinda, Michelle. Obrigada, Mi, me achará. Prazer É, estar aqui com vocês. o Fernando Barra, professor especializado em inteligência artificial, futuro do trabalho, autor dos livros Meu Emprego Sumiu e Inteligência Ampliada. Bem-vindo, Barra. Obrigado, Michele. É um prazer estar junto com essa mesa tão recheada aqui. E o nosso Orrisson Lacerda, que é ouvinte da Band News FM, já está acostumado, editor-chefe do Olhar Digital e colunista de tecnologia aqui da Rádio Band News FM. Bem-vindo, Orrisson. Obrigado pelo convite, Michele. Grande prazer estar aqui com todos vocês. Vou aprender muito aqui hoje. Bom, vou começar com a Michelle, com a minha xará, falando qual é o nível de preocupação que os profissionais têm que ter, e com base até nessas respostas que a IA me deu, por um lado me dá uma tranquilidade, por outro me dá uma apreensão. E eu acho que é mais ou menos assim que está todo mundo vivendo, Michelle. Qual é o nível de preocupação que as pessoas têm que ter com os seus trabalhos e essa relação que a gente tem criado e que 2025 foi tão forte em relação à inteligência artificial? Acho que está gerando uma ansiedade em todo mundo, né? Normalmente eu falo que quando eu penso no futuro do trabalho, eu me sinto ansiosa e, de certa forma, até impotente, né, Mi? Porque quando a gente fala do impacto da IA no mercado de trabalho, a nossa influência individual ela é muito limitada, né? Ela é muito pequena. Mas se o futuro do trabalho, eu digo, ele não está na nossa mão, o nosso futuro, como profissionais do futuro, esse sim só está na nossa mão. Então, quando eu penso, eu devo me sentir ansiosa, não devo, muita coisa vai mudar. A gente sabe disso, acho que já não tem mais, né, se sim ou não. Então, eu acho que a grande questão é agir, a gente usar essa ansiedade que ela é normal, usar ela e transformar ela em ação. Muita coisa vai mudar, muito emprego sim vai deixar de existir, outros empregos vão surgir, mas acho que o que mais vai acontecer é a transformação dos empregos, pelo menos no curto prazo. Né? A gente pode depois, eventualmente, falar de curto, médio e longo prazo. Mas no curto prazo, aqui, que é o que a gente tem um pouco mais de segurança e até de previsibilidade, a gente sabe que vem essas transformações. E aí é muito como é que a gente acompanha, e uma forma da gente se manter relevante nessas transformações, para mim, uma das chaves é esse repertório de IA, esse letramento tecnológico. É aprender dentro da sua profissão, seja você um jornalista, um autor, um médico, um advogado, publicitário, qual ferramenta de IA já existe hoje para tornar o seu trabalho mais produtivo, mais criativo, mais estratégico? Então, eu acho que é esse o caminho, né? Usar essa ansiedade e essas transformações a nosso favor. Pois é, o Orrisson, a gente vai voltar a falar sobre essa questão do trabalho com barra, mas eu queria aproveitar ela falando essa questão das ferramentas. Você acha que a gente está numa bolha aí de inteligência artificial, olhando para a tecnologia em si? A gente teve muitos lançamentos, muitas evoluções. Onde é que vai parar isso e o que que você destacaria, Orrisson, em relação agora a 2025? Michele, a primeira resposta eu acho que não vai parar, né? Acho que esse é um processo que a gente está só começando. Essas inovações que acontecem todas as semanas, às vezes todos os dias, né? As grandes empresas por trás quando a gente fala de inteligência artificial, né? A gente está falando muito das big techs, das grandes produtoras desses modelos de linguagem, né? Então elas estão numa corrida até certo ponto desenfreada, né? Para fazer avançar os seus modelos
Em paralelo a essas grandes empresas, você também tem um sem número de outras startups lançando soluções, lançando aplicações, então não vai parar, só vai, eu acho, né, acelerar, pelo menos no curto prazo, o surgimento de novas ferramentas. O que é um desafio adicional, né, pegando carona no que a outra Michelle acabou de dizer, né, porque esse letramento digital realmente acho que ele é necessário e indispensável quando a gente pensa em emprego, em colocação no mercado de trabalho. Então, é também um desafio adicional você se manter atualizado, entender para onde está indo, que ferramenta surgiu, que ferramenta serve efetivamente para mim, né? Então, esse é um desafio que todos nós estamos enfrentando nesse momento e que vai perdurar por mais algum tempo, porque o ritmo de inovação, o ritmo de lançamento da indústria realmente é frenético. Quando a gente fala de bolha, né, e a gente está falando mais de uma questão até de mercado, né, eu até tenho dito em algumas vezes, em algumas participações na coluna aqui na própria Band News da FM, que eu entendo que sim, a gente está vivendo uma bolha nesse momento. A dúvida é saber se ela vai explodir ou se ela vai murchar. Mas aí acho que a gente pode voltar a falar um pouquinho mais especificamente de mercado um pouquinho mais para frente, né? Por enquanto, falar um pouco dessa questão do trabalho, que realmente é um desafio para todo mundo. Exato. E aí eu vou entrar aqui com Barra, porque uma das primeiras aulas que eu assisti do Fernando Barra sobre inteligência artificial falava sobre o engenheiro de prompt, que seria talvez uma profissão, né, que estava sendo muito valorizada. E aí a própria tecnologia, né, Barra, a própria inteligência artificial já mostrou que talvez não, a gente não precise de um profissional humano para ser um engenheiro de prompt, que é quem vai conversar, que é aquela interface com a inteligência artificial. Como é que você viu a evolução em 2025 e como que as pessoas podem se preparar e diminuir um pouco até a resistência, que eu acho que ainda tem muito, né, resistência, seja qual for o profissional em relação a essa tecnologia, principalmente de quem não é da área da tecnologia, falando: "Não tenho nada a ver com tecnologia", e acha que não precisa, mas no fundo precisa, né? Todos nós precisamos, né? Eu sempre digo que agora existem dois grupos de pessoas: as que criam tecnologia e as que usam tecnologia. Ou você vai criar ou você vai usar. Se você não está dentro de um desses dois grupos, você passa a ser, nos próximos 2 a 3 anos, o que a gente chama de um analfabeto digital, que vai ter o mesmo impacto de uma pessoa analfabeta hoje. Praticamente não consegue exercer uma profissão. E é muito interessante porque a gente sempre lidou com a questão tecnologia e trabalho, mas sempre de uma forma que a tecnologia substituía atividades físicas nossas, né? Então, ao invés de eu plantar com a mão, eu uso uma enxada, ao invés de eu andar a pé, eu uso um carro, uso um microfone, uma câmera, como a gente está falando aqui, para trabalhar. Então, o ser humano já sabe lidar com uma ferramenta tecnológica, e tecnologia sempre é uma ferramenta, que substitui uma atividade física. É a primeira vez que a gente está vendo uma ferramenta, e acho que aqui as pessoas confundem, né? Colocam a IA como um ser que sabe tudo e que vai nos substituir, mas ela é uma ferramenta. A diferença é que ela não substitui uma atividade física humana, ela substitui uma atividade cognitiva. Então, é a primeira vez que a gente está aprendendo a trabalhar com uma ferramenta que pensa como o ser humano pensa, que fala como o ser humano fala, que cria como o ser humano cria, e assim por diante. Mas ela continua sendo uma ferramenta. Então, acho que o primeiro ponto importante para quem não é de tecnologia entender, por trás da ferramenta sempre vai existir um ser humano operando esta ferramenta. A forma de operar essa ferramenta, pela velocidade que ela chegou e pela forma como ela está sendo distribuída, nós estamos ainda aprendendo. Sem dúvida alguma, a habilidade de saber perguntar é essencial para lidar com uma ferramenta que também tem traços cognitivos como o nosso. Como a maioria das vezes a gente vai usar essa ferramenta para uma tela de chat, saber perguntar é algo muito importante. Mas coisas que a gente falava no começo desse ano ou em 2024, como engenheiro de prompt, é uma grande profissão, como é uma ferramenta cognitiva, a gente já começou a perceber que ela também pode melhorar as nossas perguntas. Então, ainda que eu não faça uma pergunta muito bem feita, a própria inteligência artificial pode melhorar essa pergunta para me dar uma resposta melhor. Isso significa que vão acabar com as profissões? De forma alguma. Todos os estudos mostram que elas vão mudar, como você começou introduzindo aqui para nós, e que provavelmente vão surgir muitas novas profissões.
quais são essas profissões e qual é a forma que eu trabalho, aquele roteiro que a gente estava acostumado a ter, que é a grande incógnita e que, na minha opinião, a gente não vai ter ele para os próximos anos. A gente está entrando numa mudança de trabalho que esse roteiro deixa de existir. A gente vai ter que se adaptar dia a dia e ter essa ferramenta como uma parceira e usando ela da forma correta, como uma ferramenta e não como um substituto de humanos. Eu esqueci de falar que a última frase aqui do meu conselho do conselho do ChatGPT falando sobre a minha profissão foi assim: "A IA amplifica quem já pensa bem e escancara quem só reproduz", que tem a ver com inteligência ampliada, que é inclusive o livro do Fernando Barra. Só que aí, Michelle Schneider, quando a gente fala do futuro do trabalho num país, principalmente em que você tem ainda muitas subprofissões, em que você não tem ainda pessoas letradas suficientemente na própria língua portuguesa, nas próprias, funções ali que você exige um pouquinho mais de escolaridade, de estudo. Não é extremamente angustiante pensar isso, em que você pode, de fato, escancarar ainda mais esse déficit, essa deficiência tão grande que a gente tem no nosso país? Acho que, sem dúvida alguma, um dos grandes desafios que a gente tem, eu diria que não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E a gente já começa a ver esse descolamento, onde as pessoas que... Tem muita gente que não tem nem acesso à internet. Quando você olha para o Brasil, as casas que têm acesso a um computador e a uma internet, né, a gente já começa esse descolamento. Imagina quando você coloca uma IA no meio. Então, acho que sim, é um grande desafio. A gente começa a ver programas do governo de capacitação de IA, mas acho que ainda é muito incipiente perto do que a gente vai precisar. E quando a gente vê as projeções, um dos grandes riscos é o aumento da desigualdade social, né? Que agrave ainda mais a desigualdade social hoje. Uma vez que as novas profissões não são profissões que vão exigir cada vez mais capacitação, né? Então, você tem lá nos estudos, vamos pegar do Fórum Econômico Mundial, que é, acho que, sem dúvida alguma, o mais respeitado. A versão de 2025, ela fala que a gente vai ter 170 milhões de novos empregos sendo gerados, né, criados até 2030, para 92 milhões que deixam de existir. Só que quando a gente vê esses empregos que estão sendo criados, são empregos, são duas grandes categorias, né? A gente tem a área, obviamente, a gente já poderia imaginar da tecnologia, então você vê ali, né, especialistas em inteligência artificial, em big data, em cibersegurança e por aí vai. E tem uma segunda camada que eu acho que a gente fala pouco aqui no Brasil, que são os empregos da sustentabilidade. Vai ser um grande boom de empregos ligados à área da economia verde. Mas agora você imagina pessoas que eventualmente perdem o seu emprego, né? Um operador de telemarketing, algumas funções que não necessariamente, que estão nesse risco, né? De empregos sim que deixam de existir. E aí você fala, não, mas tem milhões de empregos sendo criados. E aí tem esse gap gigantesco de capacitação. Então, eu adoraria dizer aqui, Michelle, mas a solução para isso é essa e essa e essa, né? Mas acho que é um desafio muito mais complexo, denso e profundo, e que, sim, precisamos falar sobre eles, né? Que conselho que você daria, hein, Morrison, para aquele ouvinte que, quer se preparar para esse futuro, nem sem cair na euforia que muitas vezes a gente tem quando fala de inteligência artificial, que vai revolucionar, vai mudar, mas também não naquele medo que paralisa e você fala assim: "Isso não é comigo e eu não quero saber disso". O que que você falaria, hein, Morrison? Olha, Michele, você sabe que muita gente tem dito no mercado que a gente pode traçar um paralelo, né, entre o que está acontecendo agora com a inteligência artificial e o que a gente viveu com o crescimento, com a popularização da internet lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, né? E eu acho que realmente tem alguns paralelos, né? Não tem muita coisa diferente, mas tem algumas coisas que são parecidas. E uma das coisas que eu acho que é parecida é um episódio que acho que talvez ajude a responder essa sua pergunta, né? Eu me lembro que lá no começo dos anos 2000, você começou aqui esse nosso programa falando da profissão de jornalistas, né? Será que os jornalistas vão perder o emprego, né? E eu me lembro que lá no começo dos anos 2000 havia uma ideia de que assim, não, os jornalistas que estão acostumados a lidar com texto, com apuração de informação, eles também precisam aprender a programar
páginas de internet, aprender a linguagem de HTML, né? Enfim, a virarem quase programadores, né? O que, na verdade, acabou não fazendo sentido, né? Porque ao longo do tempo a gente viu que essa é uma profissão muito mais especializada, que depende de muitos outros requisitos que não tem a ver, né, necessariamente com quem está escrevendo o conteúdo que vai ser exibido naquela página. Mas, de qualquer maneira, o que ficou claro é que os jornalistas, ao longo desse tempo, precisaram sim, não aprender talvez a programar, mas precisaram sim entender qual é a lógica que determina a distribuição dessas páginas, como elas são exibidas na internet, como é que elas chegam para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, para os nossos usuários. Então, eu entendo que agora, na inteligência artificial, na era da inteligência artificial, alguma coisa parecida com isso vai acontecer. Não importa a sua profissão. Você talvez não precise ser um engenheiro de software, você talvez não precise entender como que é feita a programação, né, do LLM, até porque é uma coisa super complexa, exige um grau de especialização gigantesco. Mas necessariamente você precisa estar imerso nessa lógica, você precisa saber o que está acontecendo, pelo menos em termos básicos. Você não pode se dar o luxo de estar alijado, de estar afastado desse mundo. Então, se é que eu pudesse dar algum conselho, leia, se informe, tenha alguma noção básica do que significa a inteligência artificial para o mundo, para a sociedade, mas também para a sua profissão, né? Entenda qual é o impacto que ela realmente pode ter no que você faz e de que maneira ela pode te ajudar a aumentar a sua produtividade. Então, sim, isso vai demandar um esforço, né? Você vai ter que se mexer, né? Você vai ter que ir atrás, talvez, de cursos básicos ou mais avançados, você vai ter que assistir palestras como a brilhante palestra da Michelle, né? Enfim, você vai ter que se inteirar do que está acontecendo. Você só não vai poder ficar parado, você não vai poder se dar o luxo de deixar essa onda passar como se ela não fosse te afetar, porque mesmo que você esteja ali tranquilo tomando seu sol na praia, essa onda vai acabar chegando até você e você vai ser afetado por ela, querendo ou não. Todos nós estamos nesse barco. Pois é, o Fernando Barra, o primeiro livro dele, Esse Meu Emprego Sumiu, para agora, Inteligência Ampliada, o que mudou, Barra? E conta um pouquinho para quem está ouvindo também, o que motivou você a escrever aquele primeiro livro e agora o que te motivou a escrever esse outro em que fala já dessa parceira, talvez, que a gente possa ter aí em relação à inteligência artificial. Bom, quando eu escrevi o primeiro livro em 2019, ainda era diretor na IBM, e eu tinha trabalhado ali desde 2015 com a primeira inteligência artificial que chegou ao mercado, que foi a IBM que trouxe, chamada IBM Watson. Então, eu tive a oportunidade de ver, de 2015 a 2019, empresas, porque, olha, curiosamente falando, ter acesso e comprar uma inteligência artificial em 2015, 10 anos atrás, custava um projeto desse em torno de 15 milhões de reais, preços da época. Hoje estaria em torno de 40 milhões. E o IBM Watson, que tinha acabado de chegar no Brasil em 2015, só falava inglês. Então ainda precisava de um treinamento em torno de 6 meses para ele aprender a falar português. Olha, ouvinte, quanto que a gente evoluiu em 10 anos. Hoje a gente tem IA falando qualquer língua gratuita, mais de uma dentro do celular. E em 2019, de 2015 a 2019, a gente viu os primeiros casos acontecendo, foi muito falado o Banco Bradesco fez um primeiro caso no Brasil, e assim foi indo diversos. E em 2019, a gente tinha uma grande dúvida do impacto dessa tecnologia no mercado de trabalho. Então, o que eu mais ouvia era, poxa, se a minha empresa comprar esse produto, o meu emprego vai sumir. E aí a gente teve uma pandemia que avançou absurdamente a transformação digital e o uso de inteligência artificial, mas eu diria que em 2019 existiu uma grande dúvida de qual seria o papel dessa tecnologia no mercado de trabalho. A gente sabia que ia mudar, mas não sabia para onde. Hoje, 5 anos depois, eu diria que a gente já começa a ter uma clareza do tamanho do impacto. Ele é muito grande, como a Michelle colocou aqui, e todos os órgãos estão colocando, a velocidade dele é muito grande, mas a gente já começa a ter uma clareza que é uma ferramenta e que, mais do que saber usar essa ferramenta, eu preciso desenvolver uma habilidade.
que a gente está chamando de inteligência ampliada, que é inclusive o nome desse novo livro, que é a capacidade que eu vou ter de usar o meu repertório, a minha inteligência humana, o meu conhecimento do trabalho na área jornalística, financeira, marketing, vendas ou qualquer outra área, em conjunto com a inteligência artificial para ampliar a minha entrega. Então, quando eu desenvolvo essa inteligência ampliada, que é o meu conhecimento com o uso da ferramenta inteligência artificial, em média eu sou de 3 a 6 vezes mais produtivo, eficiente e criativo. Então, eu acho que hoje a gente já vê um caminho, o tamanho desse impacto ainda é muito questionado, mas a gente já sabe que existe um caminho, que é uma ferramenta, e o que a gente precisa é, ao invés de ter medo, aprender a usar essa ferramenta e desenvolver essa nova habilidade. E aí, Michele, a dúvida que todo mundo quer saber, a Michele Schneider, que inclusive tem o livro O Profissional do Futuro, é se esse profissional do futuro que o Fernando Barra estava falando, ele vai ser mais sobrecarregado com a demanda de maior produtividade, mesmo que você tenha uma ferramenta para te ajudar, ou se falar assim, não, eu vou usar isso para ter mais qualidade de vida. Eu acho que também é uma coisa que está todo mundo meio perdido ainda em relação a isso, né? Super. E se a gente vê há muitos anos, né? A gente vem entregando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, com as tecnologias deixando a gente cada vez mais produtivo, mas a gente nunca trabalhou tanto, né? Na verdade, sim, se a gente for resgatar lá atrás as horas trabalhadas, mas vamos lá, vamos por partes. Como que eu trago no livro? Vamos primeiro trazer o meu olhar no livro, que conecta muito com a sua fala. No meu livro, eu trago 4 pilares, que, ao meu ver, serão a base para a gente tá bem, né, como um profissional do futuro. O primeiro pilar eu chamo de mente inovadora, e dentro desse pilar eu pego 3 habilidades do estudo do Fórum Econômico Mundial, da versão de 2025, eu pego curiosidade, aprendizado contínuo e criatividade. Afinal, quanto mais curiosa eu for, mais coisa nova eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, eu vou ampliando o meu repertório, mais pontos para conectar eu tenho e agir de forma criativa. Então, esse para mim é o primeiro pilar. Segundo pilar é tudo que a gente já falou aqui hoje, letramento tecnológico. Basicamente, a gente se tornar um profissional de tecnologia, e quando eu falo isso, não é aprender a codar, né? Não é aprender a escrever linha de código, é a gente usar a IA dentro da nossa profissão. O terceiro e quarto pilar já vão conectar mais com a sua fala. O terceiro pilar eu trago do estudo as habilidades de autoconhecimento, empatia, motivação e escuta ativa. Eu trouxe num pilar que eu chamo de inteligência emocional. E o último pilar, eu peguei do estudo as habilidades de flexibilidade, agilidade e resiliência, e eu trouxe num pilar que eu chamo de saúde mental. E aí, para mim, tudo isso se conecta, porque a gente está num mundo em que vai exigir cada vez mais que a gente se recapacite mais rápido, né? Quando você traz o exemplo do engenheiro de prompt, eu adoro porque eu uso esse exemplo em algumas das minhas palestras, o quanto que o fluxo de habilidade, né? Uma habilidade ela vai valer muito, 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 daqui a pouco ela não vale nada. Vem outra habilidade vale muito, 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 não vale nada. Né? A gente está indo em ciclos, né? Existe um conceito desse fluxo de habilidades criado pelo meu sócio, eu sou sócia de uma consultoria americana de IA, que ele fala que em algum momento de 6 em 6 meses a gente vai ter que se recapacitar. Então você pega tudo isso, um mundo que gira cada vez mais rápido, um mundo que vai ser cada vez mais competitivo. Se a gente não tiver nossa saúde mental em dia, para mim essa é uma das bases para a gente poder acompanhar a velocidade que está aí, que está vindo aí. Eu falo, nós somos seres humanos lineares, né? A gente não foi programado para dobrar a nossa capacidade produtiva a cada 4 ou 5 meses, que é o que está acontecendo com a IA. Só que a gente está vivendo nesse mundo que vai acelerar cada vez mais. Não existe. Esse é o dia mais devagar que a gente já viveu na nossa vida, né? Porque vai ser cada vez mais rápido. Então, para mim, essa é uma das grandes bases. E quando você fala, mas a gente vai usar a IA para ter o tempo livre, ou a gente vai usar a IA para ser cada vez mais produtivo? É uma ótima pergunta. Eu acho que eu não sei te dizer exatamente o que vai ser. É muito difícil a gente dizer o que vai ser do mundo. Quando a gente vê o cenário das empresas, né? Você vai ter ferramentas que te ajudam a fazer o mesmo trabalho, né? O famoso mais com menos. E a empresa tem algumas possibilidades. Ou eu vou demitir uma parte das pessoas, né? Porque eu consigo entregar a mesma coisa com menos tempo, menos pessoas. Ou eu vou diminuir o tempo
de carga, eu posso manter, né? Eu vou falar, pessoal, 3 dias por semana, 4 dias por semana. Bill Gates vem falando muito isso. Já existem estudos de trabalho, né, chama 4-day week. Então, a gente diminuir 1 dia por semana. Ou não, ou tem, né? Eu vou continuar entregando mais, porque eu quero que eu entregue mais. São as mesmas pessoas, eu não demito, eu mantenho o meu quadro, só que ao invés de eu faturar X, eu vou faturar 2X, e para isso eu preciso que as pessoas demandem mais. É muito difícil. Se eu tivesse que dar uma opinião, eu acho que não vai existir só um caminho ou só outro. Acho que vão ter empresas que vão seguir um caminho, vão ter empresas que vão seguir outro. E aí eu acho que para a gente, profissional, que eu volto para a minha primeira fala, o que vai ser do mundo do trabalho não está muito na nossa mão, mas o que vai ser da nossa carreira só está na nossa mão. Então, diante disso, como que eu vou usar essas ferramentas e eu mesma vou pôr esse tempo livre para mim? Porque Uhum. às vezes a gente põe a culpa na empresa, no chefe, etc., mas a gente também está se espremendo, né? A gente também está exigindo tanto de nós mesmos. Então, talvez eu tenha vagado um pouco demais aqui na pergunta, mas eu acho, é assim que eu vejo. A gente vai ter que aprender a impor os limites da nossa vida, do nosso corpo, né? Ao invés de ficar Oi? exigindo cada vez mais de nós mesmos. Queria voltar com você, Barra, falando esses dias eu vi um artigo e também um vídeo falando sobre que existe uma espécie de FOMO, aquele "tô perdendo aquela coisa", que a gente sente às vezes em relação às redes sociais, de a gente tá perdendo a festa, a gente tá perdendo um compromisso, eu não tô por dentro de tudo que tá acontecendo, mas que as empresas sentem um pouco isso em relação à inteligência artificial. Como é que você vê a adaptação das empresas, o interesse das empresas em relação a isso e como você vê muitas vezes a relutância, né, dos funcionários ou das pessoas físicas em relação a esse processo que, pelo visto, não tem mais volta, né? Por tudo que a gente já falou aqui, eu também acho que não tem volta. Mas tem duas perspectivas a pergunta que você fez. A primeira, do ponto de vista do FOMO, né? A gente não pode esquecer que a indústria de tecnologia, por um lado, ela é similar à indústria do varejo e da moda. As empresas de tecnologia, toda semana, precisam lançar uma nova versão para vender um novo produto, assim como a gente compra uma roupa de moda ou um item de consumo. Provavelmente a gente está conversando aqui e está saindo na rede alguma nova versão de alguma nova IA de algum grande fornecedor. É praticamente impossível acompanhar todas essas versões. Querer estar 100% up-to-date com as últimas versões é algo para quem cria tecnologia, como eu falei há pouco tempo atrás, não para quem usa. Para quem está usando, o importante é entender qual o valor, qual o objetivo daquela ferramenta e o que ela me retorna. Esse é um lado. O segundo lado, na minha opinião, é a reticência dos colaboradores ou até de algumas empresas de negar esta realidade. A gente pode estar numa bolha financeira, provavelmente a gente vai ter ajustes de preço ao longo do próximo ano ou até 2027. Isso aconteceu na época da internet e nem por isso a internet deixou de existir. Já aconteceu com outras tecnologias, a gente vê um ajuste de preço, mas isso não significa que aquela ferramenta não vai ser útil. Com certeza, a inteligência artificial já passou da sua fase de experimentação ou de será que essa tecnologia vai mudar a forma como a gente trabalha? Ela já mudou. Então, tentar acompanhar a última da última versão toda semana, se você não é um especialista em tecnologia, você vai ficar correndo atrás do rabo. O importante é você estudar e aprender como utilizar, independente da última versão. Tentar, por outro lado, tentar negar que esta tecnologia muda a forma como a gente trabalha e não se envolver com ela, você vai cair naquele analfabetismo digital que eu disse. E pela velocidade de adoção, de 2 a 3 anos, você pode estar muito desatualizado na sua profissão. Então, eu procuraria estar no meio termo ali, se eu não sou uma pessoa especialista em tecnologia. Ô, Michelle Schneider, você acha que em algum momento da sua resposta lá atrás, você estava falando, e eu fiz um paralelo da inteligência artificial com as redes sociais, por exemplo, que hoje todos os profissionais, eles meio que divulgam o seu trabalho através das redes sociais. Então, a pessoa que está fora disso, de alguma forma, parece dar essa sensação que ela está perdendo algo. Você acha que a gente pode fazer esse em paralelo com a inteligência artificial?
E aí, se a gente pudesse falar no que a IA não vai substituir. A pessoa que está ouvindo, ela fala assim: bom, isso eu tenho certeza que a IA não vai substituir. O que que você falaria? Engraçado, eu nunca tinha pensado nesse paralelo das redes sociais. Eu acho que a IA é até mais. Sabe por quê? Porque as redes sociais, por mais que quando você fala todo mundo está usando, não é todo mundo, né? E a gente sabe que quem não está usando perde uma oportunidade de usar. Eu mesma, por muito tempo, fui super, sabe? Principalmente quando eu era do mundo corporativo, eu falava, sabe, deixava um pouco mais para o lado. E agora que eu estou numa carreira mais independente, eu vejo o quanto isso impulsiona, né, os meus negócios. A IA, eu acho que você não vai ter essa opção de quero ou não quero. Porque a rede social você ainda tem. Você perde a oportunidade, mas você ainda tem a opção de escolher se você quer ou não se posicionar. A IA, eu acho que você não tem essa opção, né? O que que a IA não vai substituir? Acho que a gente cai muito naquele lado realmente humano, né? Porque a gente vai ver a IA evoluindo cada vez mais. Eu falo que quando a gente fala de IA, a maioria das pessoas ainda se empolga com o que a gente tem hoje, a IA generativa, né? E cria vídeo, música, texto, imagem. Eu falo que é algo fascinante, é quase mágico. Mas eu brinco que, para quem estuda o futuro, a gente sabe que esse é só o começo da IA. Quando você vê os próximos passos para onde a IA está indo, até provavelmente em algum momento pode ser que breve a gente atinja uma inteligência artificial geral, que é tão inteligente, tão capaz quanto nós humanos. Quando a gente pensa cognitivamente, é quase que ela vai poder fazer tudo que a gente faz. Uhum. Ô, Michele, Fala, só Laura. pegando um pouquinho o gancho do que a outra Michele acabou de dizer, eu só queria complementar, concordando plenamente com ela, mas acrescentando uma visão, talvez não tão otimista assim, né? Talvez, dando de advogado do diabo aqui, eu acho que quando a gente pensa em profissão, a gente tem um risco hoje que a gente vive, eu não sei se ele vai se concretizar ou não, e é um risco especialmente para os jovens profissionais, né, as novas gerações que estão no mercado de trabalho, que o que acontece por um lado, é o risco que eu chamo do medianamento, né, para não usar a palavra mediocrização, e por outro, da interrupção do caminho. O que eu quero dizer com isso? Um escritor, um artista, um engenheiro, qualquer profissão que você cite, esse profissional ele não chega ao mercado de trabalho totalmente pronto, né? Os anos de experiência, os desafios, as derrotas, as vitórias vão moldando esse profissional para ele se transformar num profissional melhor, para chegar a ser um profissional excepcional fora da curva, né? Isso faz parte do aprendizado de todos nós, né? O risco que eu acho que a gente corre hoje é que, à medida que as empresas, se o mercado de trabalho caminhar para essa direção, que parece estar caminhando, infelizmente, se as empresas começam a substituir essa mão de obra inicial, né, por sistemas automatizados, por sistemas de inteligência artificial, esse artista, esse engenheiro, esse jornalista, ele não vai ter, talvez, a possibilidade de passar por esses degraus iniciais da profissão, que servem justamente para ele se aprimorar, para ele crescer profissional, pessoalmente, para ele algum dia se tornar esse profissional diferenciado, né? Que aí sim ele não vai ser passível de substituição pela IA. Mas como que ele vai chegar a esse patamar elevado se a IA vai substituir justamente os degraus iniciais, né? Os degraus médios, né? Das carreiras, né? Então, acho que esse é um desafio que está se colocando, especialmente para as novas gerações, mas não apenas para elas, e é um desafio para a sociedade como um todo, porque se a gente caminha nessa direção, a gente vai ter aí um exército de profissionais que não vão ter a oportunidade de se desenvolver, justamente porque os degraus iniciais, aqueles que são mais facilmente automatizáveis, estarão sendo ocupados talvez por sistemas de IA, né? Então, é uma questão que eu considero grave que a gente está vivendo nesse momento. E aí, olha, infelizmente o nosso tempo está acabando e o Orson tocou num ponto que eu acho que daria para mais um programa inteiro, mas queria ouvir rapidamente, então, só uma consideração final aqui do Barra e da Michelle Schneider sobre esse ponto.
E acrescentar que talvez o meu maior medo, quando a gente fala em receio, medo, angústia, ansiedade, o que você quiser dizer sobre inteligência artificial, diz justamente a respeito das novas gerações e o quanto o exercício do cérebro vai ser limitado, né? O quanto a gente se desenvolve a partir do exercício do nosso cérebro e o quanto a gente usar a inteligência artificial, até mesmo antes da vida profissional, isso pode, né, atrapalhar esse exercício do nosso cérebro. Então, rapidamente, se é que é possível falar rapidamente sobre isso, Barra primeiro e depois a Michelle para a gente fechar, por favor. Eu acho que a gente está na frente de uma tecnologia que a gente ainda não consegue medir todo o impacto dela. A gente acabou de falar de rede social agora, e agora que a gente está entendendo o impacto dessa tecnologia, a rede social, que tem algo maravilhoso, como a própria Michelle colocou aqui, eu também fiz uma transição da carreira corporativa para um trabalho independente, e ela é fundamental na divulgação dos meus negócios. Mas, ao mesmo tempo, ela gera uma série de problemas, como a gente está vendo aqui, desde doenças mentais a vícios e improdutividade, que num futuro breve a gente vai falar, esse não era a melhor forma de usar. Isso não significa que essa tecnologia não é boa e que a gente vai tirar ela da nossa vida. Mas eu acho que a sociedade aprende com o tempo, não tem jeito, e a gente sofre antes de adquirir esse conhecimento. Esse tempo de ignorância, aqui no bom sentido, traz novas descobertas, e aí a vantagem da curiosidade, como a Michelle colocou aqui, que eu acho fundamental, mas também a gente paga um preço, não tem jeito. Então tem um caminho aqui no meio termo que a gente não conhece e que a gente vai ter que aprender ele ao longo do tempo. A única saída para mim, nesse mundo de incerteza e de que a gente precisa usar, é voltar para o lado humano, como a Michelle falou, que eu concordo 100%. O que trouxe a gente até aqui são as nossas conexões humanas. O humano, ele só vence sobre todas as outras espécies e sobre qualquer tecnologia quando a gente trabalha em conjunto, com empatia, criatividade, comunicação. E a única saída, na minha opinião, se tem uma coisa que não vai mudar, é a gente desenvolver cada vez mais esse lado humano nosso, de consciência e de ciência, já que a inteligência, essa sim, já está passando a ser artificial e uma máquina ajuda a gente. Michelle Schneider. Muito legal que você trouxe, Barra. Eu vou conectar um pouco mais com a fala do Warrison, quando ele fala dos entry-level jobs, né? As pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Isso realmente nos Estados Unidos já começou a acontecer, no Brasil ainda não, mas lá a gente já começa a ver menos vagas, e a gente tem essa grande preocupação de como é que essa pessoa vai se capacitar e vai chegar num nível mais pleno, sênior, gerência, né? E como eu venho pensando, eu dou aula de futuro do trabalho, né, na Singularity, então eu estou imersa em repensar o trabalho, em repensar como a gente trabalha, e nesses impactos que, na verdade, no curto prazo a gente sabe dizer, mas lá longe ninguém sabe dizer como vai ser o futuro do trabalho. E algo que é muito difícil para a gente pensar, mas é a provocação que eu quero trazer talvez aqui nesse final, é que, ao meu ver, nesse futuro mais distante, o trabalho ele vai ser muito diferente. Então, a gente tende a pensar nesse modelo, mas o entry level não vai ter essa base para depois ele subir, porque a gente está com esse modelo mental do trabalho como ele sempre foi até aqui. E de tudo que eu tenho estudado, quando a gente olha para uma projeção um pouquinho mais distante, eu acho que isso a gente já começa a ver impactos na próxima década. E tem um especialista que eu adoro, ele chama Richard Tobakovala. Ele tem um livro que chama Rethinking Work. Adoro, tem só em inglês, mas um super livro para a gente repensar o trabalho. Ele fala que provavelmente a gente vai ter cada vez menos jobs, que no nosso caso aqui no Brasil seria o CLT, mas a gente vai continuar tendo o work, que é um trabalho mais independente. E quando a gente pensa nisso, é muito difícil a gente pensar. Mas quando a gente olha para as ferramentas de IA que já existem hoje, talvez esse jovem que não vai ter essa carreira linear corporativa, ele vai empreender, ele vai aprender de outras formas, ele vai usar essas ferramentas, ele vai criar a empresa dele online e vai vender online e vai usar como creator, vai ter múltiplas carreiras, que hoje ainda é um pouquinho difícil da gente imaginar, mas é um pouco como eu vejo a carreira desses jovens que hoje ainda estão perdidos. Eu vi várias matérias americanas entrevistando os jovens que falam, poxa, mas eu me formei, eu estou aqui, eu não arrumo emprego. E ao mesmo tempo que você já vê as entrevistas desses mesmos jovens que já estão indo para uma carreira mais independente, mais múltipla,
diversa, e é um pouco como eu vejo um futuro do trabalho um pouco mais distante, onde eu deposito um pouco essa minha esperança de esse entry level não vai seguir aquela carreira que a gente seguiu, mas o mundo e o futuro do trabalho não vai mais ser aquela carreira linear, especialista, ela vai ser plural, ela vai ser diversa. Então, adoraria continuar, teria mais 1000 coisas para dizer aqui, mas eu sei que nosso tempo está acabando. Então, um Ai, gente, pouquinho. foi demais. Eu acho que rende um novo programa, muitos novos programas em 2026, porque certamente esse é um assunto que tá não só no coração das pessoas, na cabeça das pessoas, na boca das pessoas, todo mundo falando e discutindo sobre como vai ser. Então, nada melhor do que ouvir especialistas nesse assunto. Michelle Schneider, professora da Singularity University, autora do livro O Profissional do Futuro. Fernando Barra, professor especializado em inteligência artificial e futuro do trabalho, autor dos livros Meu Emprego Sumiu, Inteligência Ampliada. E o Orson Lacerda, nosso parceiro, colunista aqui da Band News FM, editor-chefe do Olhar Digital. Muito obrigada a cada um de vocês e certamente voltaremos a nos falar em 2026 sobre esse e outros assuntos a respeito da inteligência artificial e de tudo que vier na esteira dela também. Muito obrigada.